Olá, boa noite. Boa noite aos prezados irmãos. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Hoje, terça-feira, estamos aqui online. Último estudo, desse mês de janeiro de 2025. Dia 28 de janeiro. Agradecidos somos à Mãe Santíssima, à espiritualidade, ao nosso Mestre Senhor Jesus, por estarmos aqui, tirando alguns minutinhos do nosso precioso tempo para nos conectarmos e nos fortalecermos com essa egrégora. Nós vamos aproveitar essa bênção do horário das 18 horas e vamos agradecer a Nossa Senhora, a nossa Mãe Maria Santíssima, ao seu santo, à sua santa de devoção, à espiritualidade, ao Senhor Jesus. Vamos um ano que já começou com uma frequência, com energias bem diferentes, E aqui, nós que fazemos parte do pequeno rebanho. Pequeno rebanho é o nome que Maria Santíssima e o Cristo já disseram, porque é a minoria que está na sintonia. Infelizmente, é a minoria que está seguindo os desígnios, os ensinamentos de nosso Mestre Jesus, de nossa Mãe querida, Mãe Santíssima. Eles não julgam, sem cobranças, e é esse pequeno rebanho em todo o mundo que vai servir de luz, de farol, de força a todos aqueles que irão passar por suas provações, sejam elas materiais, espirituais, físicas, como bem sabemos. Então, antes da gente fazer a leitura do estudo dessa noite, eu convido os irmãos a serenarem seus pensamentos, seus sentimentos, se você puder, se você quiser. Se tiver como, pode fechar seus olhos, mentalize, visualize a imagem de Nossa Senhora. Do jeito que vem na sua mente, do jeito que você sentir no seu coração, a imagem da Mãe da Humanidade, da Mãe Santíssima. E a esta Mãe, neste momento, conectados a essa grande egrégora de muita luz, de muito amor e cura, nós vamos fazer a oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nossa morte, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Amém. Você que está chegando agora, você que já está nessa sintonia, você que está assistindo depois do ao vivo, da gravação, Procure deixar aí o seu copinho com água, mentalize as suas intenções, os seus pedidos, seus agradecimentos, e no final nós faremos mais uma prece, tá bem? Do livro Caminhando com Ciganos Espirituais, pelo espírito de Carlos Ramírez, psicografia de Gilberto Rissato. O conteúdo de hoje: por que os seres humanos ficam doentes? Agradecemos a todos os ouvintes da programação espiritual que se iniciou no mundo espiritual para todos que estão habitando na crosta terrestre. Foi em virtude da necessidade que as entidades superiores autorizaram novamente o recomeço de um trabalho de reeducação e reespiritualização para aqueles que estão habitando a Terra hoje,
e que estão vivos, pelos homens que se julgam vivos. Lembrando que todos os estudos e palestras, sejam presenciais ou pela internet, conforme nós já ouvimos até nas lives, não é somente nós encarnados que estamos ouvindo, se aproximando, assistindo. Os irmãos desencarnados também ouvem as nossas palestras, eles se aproximam dos lares para ouvir, né? Eles são conduzidos pela espiritualidade da luz, e em algumas regiões do umbral, né, existem como se fossem caixas de som. E ali, para aquelas frequências daqueles espíritos ali que desejam, que estão ali sofrendo, mais conscientes da necessidade que eles estão passando, as mensagens passam por ali também. A responsabilidade que é o estudo e a grandeza de onde que chega, né, o estudo, a prece. Então, isso o próprio mentor, né, da nossa casa, o Dr. Adolfo Schutz, já comentou sobre isso. O irmão espiritual, o senhor Dom Carlos Ramires também. Então, como que é rico, né? E como que a mensagem de Deus, de Maria Santíssima, do Cristo, de toda a espiritualidade, precisa chegar a todos os espíritos, seja aqui na crosta terrestre ou nas regiões umbralinas. Dizem que estamos mortos e eles vivos, porque na espiritualidade se vê necessário que toda a gente passe a compreender mais onde começa a vida, para onde vai, porque a vida nunca termina. Então é preciso haver sempre uma programação de conteúdo elevada no rádio, na internet, nos grupos de estudos, para dignificar o trabalho criador dos espíritos que vieram à Terra trazer as ondas hertzianas para que todos utilizassem bem os meios de comunicação para elevar o homem à categoria de espírito entendedor da verdade de Deus. Estamos aqui trazendo um pouco de conhecimento que fomos adquirindo ao longo da jornada de peregrinação na Terra, mortos e vivos, vivos e mortos. Hoje, vamos falar um pouco sobre uma questão que homens denominam as doenças dos seres humanos. Por que os seres humanos ficam doentes? Porque há tanto progresso material e as doenças ainda não foram definitivamente erradicadas, curadas? Por que os homens ainda insistem em manter as viroses guardadas para serem utilizadas contra seus próprios semelhantes? Aquele uso do termo viroses, né? Mas são todos os tipos de vírus, né, gente? Os laboratórios, toda a questão, né, que a gente sabe da manipulação e da guerra biológica, né, que está acontecendo. A gente não pode abrir muito detalhes aqui por questões de segurança, né? Por que temos a necessidade de reencarnar, nascer, como dizem? Tem gente que acha que reencarnação é da doutrina espírita, é coisa de espírita. Entretanto, essa é uma lei que existe antes de existir a própria lei da Terra. Por que todos os espíritos têm de reencarnar? Têm que nascer, viver e morrer, ter doenças e muitas vezes padecer e morrer por causa dessas doenças? A explicação. Todos os seres, quando começam a escala da evolução, iniciam-se no princípio mórbido, o mineral. Todos já foram há bilhões de anos uma célula mineral. Depois de alguns bons anos, passam a ter uma essência mais sublime. Passam a obter raízes, ser vegetais. Quando não, ainda em forma de terra. Vejam que há terras mais férteis e que há terras não tão férteis. Estão capiscando? Porque desde o princípio, como temos o livre-arbítrio, temos as índoles que já vamos desenvolvendo. Todos são criados rigorosamente iguais. Ninguém recebe uma dose a mais disso ou daquilo. Todos recebem o entendimento desde o princípio mórbido do mineral.
no livro que a gente está estudando também, que a gente vai estudar ele no nosso próximo encontro, na semana que vem, A Caminhos da Luz, né? Nos capítulos iniciais nós estudamos, como Emmanuel traz, o Cristo formando o planeta Terra, cuidando dos minerais, da natureza, dos elementos rochosos, toda a estrutura mineral, para que depois viessem os animais, a natureza, deixando tudo pronto, com muito amor, tudo dentro daquilo que nós precisamos, para que depois viessem, né, os espíritos, as almas, para começar a popular o planeta. E aqui completa esse também, né? Quando nós viemos do mineral também. A evolução, que foi até falado numa das lives essa semana. Plantas, animais, nós seres humanos. É só olhar o humano no ponto de vista da história da matéria, né? A gente vê muito, nós aprendemos na história, nas escolas, o Homo sapiens, o Homo erectus, a evolução do ser humano, né? O homem das cavernas, a fisionomia, o tipo físico, andava meio encurvado, né? E vai evoluindo, né? Como um todo. E agora nós estamos entrando na era do homem espiritual. Continuando. Vejam que há minérios de que os homens gostam mais ou gostam menos, ou que utilizam mais e outros que de nada servem. Deveriam estudar melhor a utilização de todos os minérios para depois julgar a competência de Deus quanto à criação disso ou daquilo. Tudo tem a sua utilidade, como todos os homens têm a sua utilidade na terra. Depois que se passa pelo princípio vegetal, sem fruto algum, passam-se mais algumas centenas de anos, quando seria aproveitada novamente aquela essência daquela célula perispiritual para criar uma árvore com frutos. Então, da célula perispiritual, depois de vários anos, vai criar a árvore com frutos. Isso já começa a harmonizar aquela essência de espírito. E vejam que aquela árvore está sendo trabalhada pela engenharia sideral, porque todos são criados para ter livres caminhos e escolhas dos caminhos. Observem todas as questões dos frutos e das raízes que podem ser aproveitados pelos homens. Não dizem que toda árvore tem vida? Se você corta uma árvore, ela não morre? Outro dia também, né, em uma live, lembrei que agora o palestrante comentou entre tirar a vida de um animal e tirar a vida de uma árvore, de uma planta, para ele, o sofrimento é o mesmo. Só que a planta, ela sofre de um jeito, mas é um ser vivo. O animal sofre de outro jeito, né? Mas tudo é sofrimento. Então, existe vida e não somente um processo de simbiose, de transformação das moléculas da árvore ou coisa assim. Não é assim. Depois disso, conforme a aceitação daquela essência espiritual pela engenharia dos cientistas, que trabalham juntamente com Cristo, eles encaminham a qual sentido animal que aguenta a essência, e após algumas centenas de anos, novamente reencarnar como um animal próximo ao homem, ou não tão feroz. Se essa essência se mostra mais afastada da espiritualidade, cultivando um sentimento ruim dentro dela, já se apresenta a deficiência do próprio perispírito, que vai evoluir até chegar ao ponto que deverá reencarnar em países de grande sofrimento, como África, Índia, no Oriente Médio e outros. Uma explicação. Não temos aqui falando dos protetores espirituais. Nós estamos sempre alertando sobre eles, que não são índios. É um erro falar que são índios, porque os índios da terra são o princípio que o espírito tem. As primeiras reencarnações, os primeiros nascimentos como espírito entendedor, é só depois de alguns bilhões de anos, e já poderão entender para qual direção ele foi criado. Vejam que há índios que são canibais e outros são pacíficos.
Isso não é porque a cultura indígena está errada, mas é da essência espiritual daquele grupo. Interessante, né? Que determina se aquelas aldeias são ferozes ou não. Vejam os aborígenes que estão espalhados pelo mundo. Alguns desenvolvem mais doenças, outros não crescem tanto, outros criam culturas corporais, físicas e de diversas adorações pelo corpo. Quando eles já têm um entendimento, o organismo físico já está equilibrado e, portanto, não tem mais tanta facilidade para pegar doenças pelo ar, desses tantos vírus que respiramos todos os dias. E há muitos, sabemos. Cuidem com os nevoeiros, tá? Cuidem com as águas das chuvas. De agora para frente. Para quando? De agora para frente. 3 pontinhos. De agora para frente. Se os filtros do seu corpo estiverem bem direcionados, bem cuidados, eles filtram tudo e eliminam os vírus pelas saídas que há, boca, fezes, urina, até mesmo pelos poros. Principalmente quando se transpira demais, se está eliminando bastante, porque já vem uma dependência de outras vidas muito forte, quem transpira demais. Vejam que os filtros estão trabalhando aceleradamente para que o organismo reencontre a harmonia entre as células. Os cromossomos e todos os cientistas utilizam para fazer a avaliação do corpo. As doenças já estão instaladas nesses corpos que já começaram no mineral, quando o princípio de tudo já tem uma noção do que é certo e errado. Assim como os homens têm a noção de certo e errado. Alguns agem erradamente e deliberadamente. Outros que têm consciência não agem. Isso já é do próprio espírito. Vejam que há pessoas que têm facilidades para adquirir doenças, porque está no espírito. Outros já nascem com problemas, porque o espírito vem doente de algumas reencarnações sucessivas. Para equilibrar todas as doenças, é preciso que o ser que está reencarnado comece a trabalhar os campos sensoriais, aquilo que chama de chakras e pontos de força, as terapias holísticas aí. Ó. O próprio cérebro deve começar a mentalizar os órgãos sadios. Quando você está aplicando uma terapia, recebendo uma terapia, mentalize o seu corpo bom, mentalize a pessoa feliz, mentalize aquela pessoa caminhando num bosque, num lugar com muitas plantas, numa cachoeira, na natureza, a pessoa feliz. Esse pensamento é força, e essa energia é passada para a pessoa também, né? Se você tem problemas respiratórios, é porque o cérebro acostumou com o não funcionamento dos pulmões, dos filtros nasais e dos brônquios. E eles não funcionam porque o cérebro não manda as energias necessárias para que o organismo comece a se regenerar. Aí vem os espíritos caridosos e conhecedores, e o que fazem? Trabalham os pontos de força, os chakras, energizando-os. Mas observem que cada um vai reagindo conforme a aceitação do auxílio que vem da espiritualidade. Se for aplicada a energia, como está sendo aplicado o passe agora, alguns absorvem, outros ficam superficiais. Você já parou para pensar que quando você está conectado no estudo, na egrégora de Maria Santíssima, e você pede, através do seu anjo da guarda, onde você se encontra, você ouvindo, e nessa sintonia, você já parou para pensar que o seu anjo da guarda pode estar do seu lado e colocando fluidos, o seu, o meu anjo da guarda, o meu guia, não importa, colocando fluidos nos nossos chakras enquanto a gente está aqui ouvindo, prestando atenção, anotando, estudando, fazendo prece? Dentro da sua casa. Só de você estar conectado nessa egrégora. Você já parou para pensar nisso? E isso acontece? Vou repetir. Se for aplicada energia, como está sendo aplicado o passe agora, alguns absorvem, outros não. Vai depender da sua sintonia com aqui, ó, conosco aqui agora. Entendeu? Capiscou? É o que ocorre nesta casa, com a aplicação do passe, das terapias.
Alguns corpos absorvem toda a energia, e outros, como não creem, não sabem da importância que tem a aplicação do passe, do reiki, dentro do centro de força, a energia praticamente se perde, porque fica superficial. Nada é forçado, a energia ela não entra. A pessoa não aceita, tem medo, não quer. Então, por isso que a gente não deve forçar ninguém a nada. Entende? Porque a energia não vai. Você põe uma pessoa sentada na cadeira, forçada na cadeira para receber um passe, vai ser um boneco ali imitando, esticando as mãos. Porque a energia não entra nos pontos dela. Porque ela está com o campo fechado, ela está bloqueada. Ela não quer. E a energia, que é inteligente, ela respeita o livre-arbítrio. Entenderam? Continuando. Por isso que a demora em alguns as pessoas não querem serem curadas. Outros já melhoram rápido. Quando há algum problema na cabeça, um problema de esquizofrenia ou outros problemas mentais, é porque o chakra coronário, está totalmente perturbado. Porque quando aquele campo era vegetal, havia de se cultivar somente frutos venenosos. A própria planta envenena os frutos. A própria planta cria deliberadamente. Olha que incrível isso, né? Então, quando nós fomos plantas, há muitos anos atrás, há centenas de milhares de anos atrás, conforme o tipo de planta que nós fomos, hoje nós ainda temos essa necessidade de evoluir e nos corrigirmos, mesmo hoje sendo seres humanos. Capsicou? E detalhe, o chakra com problema desequilibrado não é só por causa de ataque, não, tá? Pouca energia no chakra, no campo de força, é desequilíbrio. O chakra sujo das emoções, dos sentimentos, da raiva, da mágoa, da tensão, da tristeza, isso suja os chakras, bloqueia, como se fosse uma hélice de um ventilador cheia de gordura, cheia de bolor, e a hélice começa a rodar devagar, nossos chakras ficam assim. Então, quando a gente recebe o reiki, a terapia, o passe, um cone e etc., os chakras, eles são limpos, eles rodam na velocidade normal, absorvem todas as energias que são disponibilizadas lá dentro depois do nosso corpo físico. Aí entra coração, pulmão, rim, cérebro, garganta, todas as partes físicas do nosso corpo, né? Não porque Deus criou uma planta venenosa e outra planta que não é venenosa. Ele criou tudo para que tudo sirva bem aos homens da terra, cada qual na sua utilidade. Mesmo as plantas que têm bastante veneno, se for utilizada uma parte dela, funcionam como depurativo físico, cura sabendo usar. Interessante, né? Então, nasce alguém com problemas cerebrais, várias reencarnações sucessivas, porque o próprio espírito, deliberadamente, instintivamente, começou a trilhar um caminho errado, desde o princípio, e alguns vêm perguntar, por que a espiritualidade vem interferir? Intervém sim, auxiliando, aplicando uma energia reparadora para que a planta não murche e não vire uma planta rasteira, para que ela ganhe uma nova condição para dar continuidade à sua evolução. Então, nos problemas de esquizofrenia, loucura, desequilíbrio, tem de se tratar o ponto de força do coronário, chakra aqui na cabeça, reiki aqui, passe magnético aqui, porque as células vão ser direcionadas no ponto nervoso de dentro do cérebro, que vai agir dentro das membranas que lá existem para equilibrar as energias. Nossa, interessantíssimo esse conteúdo hoje, inclusive para os terapeutas, para você que quer aprender uma terapia, né? Dom Carlos Ramires tem falado tanto, né, que é importante que cada casa tenha um terapeuta, alguém. Inclusive, nós vamos retomar em breve com a nossa agenda de cursos, né, aqui na Casa de Mãe Santíssima. As doenças vão se formando assim dentro do corpo. E quando o espírito está em um homem ou em uma mulher, conforme suas atitudes no dia a dia, contaminam a sua essência espiritual. Não pense que a parte mais importante é o físico. Não é. É o espírito. No caso do físico, você tem de tomar conta dele direito, porque o conjunto está emprestado a você, pela bondade de Deus, para que encontre nesse renascimento a condição mais rápida de voltar ao princípio de tudo, na forma correta. Para isso existe a reencarnação.
Não é para punir ninguém, é para que você se corrija mais rapidamente. Fantástico isso, né? Há aqueles que acham que 70 e 100 anos não são rápidos. Aprenda a contar o tempo de Deus. Se você é espírito, você é eterno. E para quem tem uma eternidade, o que são 100 anos na contagem do homem? Não é nada. A origem das deficiências físicas nas pessoas, da mesma forma, vem lá no mineral e no vegetal. E quando chegou no princípio de reencarnar como um homem ou uma mulher, utilizou-se mal toda a liberdade que tinha, utilizando a própria energia para prejudicar os semelhantes. Por isso, há casos de nascer com problemas, e por isso que não se pode pensar jamais em retirar um feto de uma mãe por estar com deficiência nas pernas, nos braços, ou seja lá o que for, pois a razão de ser. Isso é para que o espírito, quando nasce dessa forma, passe a refletir melhor sobre a própria vida. Você já pensou em conversar com alguém que tem alguma deficiência física? Boa pergunta, né? Na maioria, são grandes espíritos que desenvolveram demais a inteligência e não souberam utilizar-se dela. Então, a espiritualidade cria esse bloqueio, porque ele é um espírito muito agitado e prende-o naquele corpo para que passe algum tempo a refletir melhor sobre sua jornada. Veja que a maioria começa a buscar mais a espiritualidade e quer conhecer mais sobre Deus, quer conhecer mais sobre os bons espíritos, quer saber mais sobre a parte boa do entendimento espiritual. As doenças humanas começam sempre no espírito, pelas atitudes. Se você estiver com dor nas costas e alimentar essa dor normalmente, quando está com muita raiva, a tendência é virar uma hérnia nas costas, um cálculo, um câncer. Porque somente a pessoa que tem esses problemas sabe da origem de tudo, sabe o que sente. Não é exatamente aquilo que fala, mas o que está guardado lá, ela não solta dentro do nosso coração. Quando está com problema, e esse problema no coração, é porque usou mal a força que tinha, a influência que tinha com as outras pessoas, e as influenciou erradamente. Prejudicou muitas famílias, prejudicou muitas crianças, e agora vem com o coração fraco. Meus irmãos, belíssimos ensinamentos, né? Um pouquinho da linguagem do corpo, né? Dos problemas que se manifestam no nosso corpo e de onde que vem essas origens. Gratidão aí ao irmão espiritual cigano Dom Carlos Ramires, né? A espiritualidade por esse conteúdo dessa noite. Então, faz-se necessário esse entendimento, esse estudo, para que todos nós possamos estar mais atentos, mais alertas à nossa alimentação, à nossa imunidade, aos nossos comportamentos, aos nossos sentimentos. Em tempos em que nós estamos preparados, né, com nossas mochilas materiais para rápidas evacuações mediante o ano das águas, e como está a nossa mochila emocional? Como está a nossa mochila mental? Como está a nossa mochila dos nossos sentimentos? Tem se falado tanto, né, para a gente perdoar, para a gente pedir o perdão, situações que não são fáceis, né, dobrar o joelho, mas é necessário. É necessário porque, conforme, para quem ouviu a palestra do irmão espiritual, o senhor Dom Carlos Ramires, na última cerimônia do algodão, sexta-feira passada, está gravada, né? Cerimônia do algodão que foi com ele. Palavras dele: nós não mais iremos buscar vocês no umbral, porque nós não iremos mais ao umbral. As naves estão à espera daqueles que serão levados. Forte, impactante, mas importante a gente ter esse reforço de alerta, porque a gente ainda tem alguns minutinhos ali no ponteiro para ajustar as nossas condutas. Esse assunto para um outro momento, mas eu só entrei nesse detalhe porque lembrei sobre isso.
Então, a partir de agora, a todas as intenções, a todas as pessoas, a todos os nossos parentes, amigos, familiares, nós vamos pedir à Mãe Santíssima para fluidificar as águas. Feche o teu olho, o teu coração, acalma o seu sentimento, respire com calma. Eu entrego nesse momento, peço à espiritualidade que recolha todos os pedidos de hoje, das preces e orações, dos irmãos com seus pedidos, seus pensamentos e sentimentos, seus agradecimentos, agradecidos pelo mês de janeiro, né? Encerrando o ritual da energização do dinheiro, maravilhoso, ocorrido em todo o Brasil, inclusive em São José, e já nos preparando para o cerimonial do lava-pés. Lavarmos a alma em um ano que vai fazer de Santíssima a toda a espiritualidade amiga, aos irmãos da luz, que possam receber e entregar aos colos da nossa mãe nossos pedidos, nossas lágrimas, nossas alegrias, nossas intenções. Nós rogamos a Ti, Mãe Santíssima, pela oportunidade também desse momento e agradecer de estarmos conectados junto dessa egrégora, aprendendo, desenvolvendo e fortalecendo a nossa fé. Solicitamos humildemente que fluidifique as nossas águas, copos, jarras, garrafas, bombonas, caixas de água, que sejam colocados ali pela espiritualidade de luz os fluidos que cada um desses irmãos precisam para a saúde física, energética, emocional, espiritual e também para aberturas de caminho, prosperidade, todas as situações, o que cada um está buscando. Eu rogo humildemente e peço à Mãe Santíssima, a Santa Catarina, a Doutor Bezerra de Menezes, que movimente as suas falanges a toda a espiritualidade em cima de nossos lares, de nossos ambientes de trabalho, nossas casas, apartamentos, iluminando todos nós, protegendo todos nós, dando a força, discernimento, a intuição e o equilíbrio. Proteção para as crianças, proteção para os idosos, fé, que a fé de todos nós seja elevada para passarmos pelas de cabeça erguida, conscientes que o Cristo Jesus está controlando, está à frente de toda esta nau, de todos os acontecimentos que por ele foi passado a João Evangelista no último livro das Escrituras Sagradas, o livro de Apocalipse. Mãe Santíssima, fluidifica essas águas. Mãe Santíssima, humildemente, atenda aos nossos pedidos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e por toda a eternidade, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Gratidão, gratidão, muita gratidão. Salve Jesus, salve nossa Mãe Maria Santíssima e salve toda a espiritualidade. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Os irmãos podem tomar suas aguinhas, né?
Tome com bastante calma, que não é uma água normal, com os fluidos que ali estão, com muita gratidão. Faça uso dessa água em tudo que você puder, para o seu chá, para o seu café, pode passar para outra pessoa, fazer o seu suco. Nesse último sábado, com a vinda do irmão Bezerra de Menezes, o tanto que ele reforçou, né, ali na parte da manhã, para quem não assistiu, fica a sugestão de assistir a gravação. Depois que ele mandou abrir as mãos, né, que ele dá aquela volta no salão, ele falou da água fluidificada, a importância das águas, sempre termos as águas. Sempre foi falado, né, gente, mas agora ele está reforçando mesmo. Então, confiem, vamos confiar e vamos seguir, né, fazendo a nossa parte. Tenho certeza que muita gente hoje vai ter alívios, cura, através dessas preces e dessa água que vocês estão tomando. Que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Rapidamente, vocês já estão acompanhando as informações, né, que foram postadas no grupo, enfim, da comunicação aqui do trabalho, né, do TEMS. Nessa semana, então, a loja, ela abriu na segunda-feira, né? A loja não vai abrir mais essa semana, mediante alguns compromissos, que eu estou também. Quinta-feira, tem o Evangelho no Lar, normalmente, online, todos estão convidados, tá? Então, na sexta-feira, a loja não abre. Sábado e domingo, neste fim de semana, não teremos atividades na casa. A loja também não abre, né, conforme o aviso. E na semana que vem, a loja abre a partir da terça-feira. Na segunda não abrirá, tá? Conforme o comunicado, e abrirá na terça-feira. E na terça-feira também seguimos com os estudos e demais conteúdos aí, muita coisa mudando nas atividades da casa, mediante as necessidades e os acontecimentos. Continue se cuidando, aquela sugestão, né? Nos cuidando, né? Que serve para mim também. Cuidando da nossa imunidade. Janeiro encerrando, os próximos meses se aproximando, já nos preparando para o composto fluídico lá no final de março, que é logo ali. Vocês estão vendo como que está passando ainda mais rápido o tempo do que o ano passado? Sempre observem e façam a parte de vocês. Não tentem convencer ninguém a nada, que muitas das vezes, eu falo isso respeitosamente, as pessoas estão em outras sintonias, elas não vão conseguir perceber. Algumas têm medo, algumas não querem, algumas estão manipuladas. Então, foquem em vocês. O exemplo arrasta. Não esqueçam disso. Se preparem. Se preparem para tudo. É muito importante essa nossa preparação. Tanto na saúde, a gente está vendo as águas começarem a ficar contaminadas, as notícias vão aparecendo. Cuidem das crianças, principalmente com os eletrônicos, né? Cuidem com as crianças nas escolas, nas creches. Seguimos unidos. Salve Jesus, salve Maria Santíssima, que Deus abençoe. Muito obrigado a todos, até uma próxima oportunidade. Obrigado, irmãos, fiquem com Deus. Uma boa noite a todos.